Saul, é essa situação do Saul. Ele está aqui movido de inveja. Ele está aqui possesso de um espírito que certamente não traz bons pensamentos para ele. Alimentado por essa inveja, gente que alimentada de pensamentos ruins, cheios de pensamentos de inveja, rancor. Essas pessoas possuem atitudes semelhantes, perigosas como a lança de Saul. Não é por acaso que muitas vezes são lançados contra cônjuges, são lançados contra os filhos, palavras que lembram a arma usada por Saul. Nós lançamos sobre os outros coisas terríveis e fazemos isso por causa daquilo que está sendo alimentado no nosso coração. Muita dor emocional é despejada nos lares por aqueles que permitem que as suas mentes algo que já teve, elas são a realização de algo que teve início nas nossas mentes, nas nossas concepções, nas nossas ideias, naquilo que pensamos. Alguém disse que a origem dos campos de concentração de Auschwitz foram os cafés de Paris, onde começaram a brotar as ideias dos governos totalitários. É aqui que tudo tem início, é aqui que tudo começa. A lança que Saul arremessa contra Davi tem início nos seus pensamentos. Diz o verso 10, dá uma olhada aí, que Saul teve uma crise de raiva. Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Isso lhe é familiar? Isso só acontece na minha casa, na sua não acontece, né? Crise de raiva. A palavra hebraica aqui, que é usada pelo escritor, é charis. Charis significa queimar. É exatamente aquilo que você sente, né? Que eu sinto, que nós sentimos quando nós estamos discutindo com alguém. Queima aqui dentro. Não queima? Em algumas situações a pessoa chega a ficar vermelha, vermelho de raiva, a pressão sobe, o batimento cardíaco sobe, o tom da voz sobe, e cresce também a possibilidade de você falar o que não devia falar e de fazer o que não devia fazer. O texto bíblico diz que Saul, movido por inveja, aquilo que começa na sua mente, ele apanha uma lança, movido por... E a crise de inveja gera nele uma crise de raiva. E ele tenta destruir o Davi de qualquer jeito.
ele acende um pavio de atitudes destrutivas. Ele começa a delirar. E a sua raiva, ela explode em inveja, em desconfiança, porque o texto vai dizer várias vezes que ele tem medo daquilo que Davi pode fazer a ele. Ele tem medo de Davi tomar-lhe o trono. Ele tem muita desconfiança do Davi. Contrastando com toda essa realidade, Tiago diz que a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. Olha o que Tiago diz, tratável. É alguém que sabe tratar, lidar com a situação. Plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha a diferença de um ser movido de inveja, tendo uma crise de raiva, por dentro dele está queimando, bufando, possesso de um espírito maligno que quer destruir o outro. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, ele, ao tratar, ao lidar com o outro, ele o faz de forma pacífica, tratável, cheio de misericórdia, sem fingimento. A Bíblia está nos lembrando que nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos raivosos, com os nossos pensamentos sombrios. Eles podem dar início a uma série de atitudes das quais nós vamos nos arrepender. E algumas dessas atitudes das quais nós vamos nos arrepender, lamentavelmente, são irreversíveis. A gente se arrepende, mas não tem como mais voltar atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que entra aqui, que vem para cá. Alexander MacLaren, um ministro inglês, ele disse assim sobre pensamentos raivosos e equivocados que entram na nossa mente. Ele diz assim: temos de eliminá-los logo no início. Um filhote de tigre pode ser segurado no colo e suas unhas podem ser cortadas, mas isso não pode ser feito com um tigre adulto. É no começo. Se você alimentar, depois você não consegue segurar mais. O plano A, então, não dá certo. O plano de tirar a vida de Davi por parte de Saul não dá certo. Olha o que diz o verso 11. Davi se desviou dele, ou da lança, por 2 vezes. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Como que Davi, ele continua, mesmo diante das ameaças, sendo bondoso com Saul. Porque o texto diz que ele se desvia 2 vezes, ou seja, depois da primeira vez ele ainda volta. A gente vai ver isso lá na frente. E aí, quando o plano A não dá certo, Saul tenta o plano B. Já que eu não consigo matar o Davi, eu vou arranjar alguém para matar Davi. Já que eu não sou competente para destruí-lo, eu vou ver alguém que seja mais competente do que eu para fazer isso. Olha o que diz o verso 13. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. E Davi a conduzia em suas campanhas. Saul coloca Davi numa posição em que ele estaria
constantemente diante do perigo. Será que Davi aprendeu com Saul quando fez isso com Urias? Foi exatamente o que foi feito aqui. E Saul pensa assim: se Davi morre em combate, a culpa não é minha, a culpa é do inimigo. Se Davi perde a batalha, mas sobrevive, a popularidade dele cai, fica abalada. Então Saul apanha o Davi e o coloca em frentes de batalhas complicadíssimas. Mas diz o texto que o plano também não funciona. Olha o que diz o verso 14. Por que não funciona? Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. O plano de Saul só contribui para transformar Davi num herói ainda mais admirado pelo povo. Hora do plano C. Plano A não dá certo, plano B não dá certo, porque Davi, em tudo que ele fazia, dava certo. Saul então tenta outra forma de destruir Davi, um plano C. Olha o que diz o verso 18. Disse Saul a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Olha o que diz a narrativa agora. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Como eu não consigo matá-lo, e eu quero destruí-lo, porque ele faz com que eu fique queimando de inveja, eu tenho medo de que ele possa tomar o meu trono. Mas como eu não consigo destruí-lo, eu vou tentar fazer com que os filisteus o destruam. Saul imagina que tem uma chance melhor para se livrar de Davi se conseguisse que os seus maiores inimigos, os filisteus, estivessem enfurecidos com ele. E Saul tenta isso não uma, mas 2 vezes. Tenta 2 vezes porque na primeira vez Davi se recusa. Ele não se acha digno à proposta que Saul lhe faz. Olha o que diz aí o verso 18. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu o genro do rei? Davi nega. Não quero me casar com Merabe. Quem sou eu para fazer parte da corte? Tempos depois, Saul fica sabendo que uma de suas filhas é extremamente apaixonada por Davi. E Saul novamente insiste com Davi, de forma que parece que Davi não tem como negar. E aí olha, quando Saul oferece Mical a Davi, olha a intenção de Saul ao oferecer a sua filha Davi, verso 21. Disse Saul: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. A torpeza de Saul era tão grande, que ele não se importa de usar a própria filha como um instrumento para se livrar de Davi. E aí, para ele dar a sua filha Davi, ele exige de Davi um presente de casamento bem diferente, bem incomum. Ele diz, olha aí o verso 25, ele exige 100 prepúcios dos soldados filisteus. E esse ato, perigosíssimo, deixava evidente o repúdio que os israelitas tinham
pela situação incircuncisa dos filisteus. Porque circuncisão é a remoção do prepúcio. E aí, na mente de Saul, existiam muitas chances de Davi morrer. Primeiro porque ele vai lutar contra os filisteus. Mas mesmo que Davi vença os filisteus, Davi, ao fazer o que Saul pede, sem prepúcios, ele vai se tornar tão odioso dos filisteus, que a vida de Davi daqui para frente seria constantemente ameaçada pelos filisteus, porque Davi, além de matar os filisteus, estaria profanando o corpo desses filisteus ao arrancar-lhe os prepúcios. Os filisteus fariam então tudo que estivesse ao seu alcance, não só naquele contexto ali, mas em tantos outros, para acabar com Davi. E aí diz o texto que antes do fim do prazo determinado por Saul para o pagamento, para o dote, Davi retorna a Saul e Davi apresenta não 100, mas Davi apresenta 200 prepúcios de filisteu. Olha o que diz aí o verso 27. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse por genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Saul ficou impressionado, não pelo dote. Saul fica impressionado, não pelo pagamento, mas pela implicação, mas por aquilo que estava por trás do ato de Davi, da realização de Davi. Ele vinha tentando matar Davi de tudo quanto é jeito e nunca conseguia. Diz o texto que não conseguia porque Deus era com Davi. E depois de tantas tentativas, olha o que o texto nos diz. Olha aí o verso 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Depois de tentar acabar com a vida de Davi de várias maneiras e de não conseguir nenhuma delas, é como se o Saul chegasse e dissesse assim: não tem jeito. Realmente, Deus está com esse rapaz. E o resultado disso, olha aí o verso 29. Então Saul teve ainda mais medo de Davi. E continuamente foi o seu inimigo. E diz o texto que a bravura de Davi, de tal modo insultou os filisteus, que os seus príncipes saíram para a guerra. Mas olha o que diz o verso 30. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim, o seu nome se tornou muito estimado. Irmãos, esse texto aqui, a gente poderia tirar várias lições, mas eu quero tirar apenas duas, valiosíssimas para a gente, agora pela manhã, por causa da nossa hora, só duas. Primeiro, o texto deixa claro como que faz diferença nós termos Deus do nosso lado. Faz muita diferença caminharmos com Deus. Perceba a ênfase da pessoa que narra, que escreve o texto, nesse fato de que ao longo de todo esse processo que eu acabei de descrever aqui, Deus está do lado de Davi. Olha o que diz o verso 12. O Senhor era com ele. Saul temia a Davi porque o Senhor era com ele.
Verso 14, Davi lograva bom êxito em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Final do capítulo, verso 28, Saul reconhece que Deus era com ele. Preste atenção nisso. Enquanto Saul é levado pelo medo e pela inveja, à loucura, a crises de raiva, Davi é levado pelo sucesso, a estima do povo de Deus. Davi é cada vez mais estimado, cada vez mais benquisto pelo povo. Saul achou que ao colocar Davi em lugares perigosos, ele tiraria Davi de cena. No entanto, diz o texto que foi exatamente isso que levou Davi a ficar mais em evidência. Saul pensa assim: eu vou colocá-lo aqui e ele vai ser destruído. Saul coloca ali e ele ganha fama, e ele vai bem, e ele cai nas graças do povo, e o seu nome é cada vez mais estimado. Quanto mais dano Davi causava aos filisteus, mais os israelitas o amavam. O plano de Saul teve um resultado espetacularmente oposto. Acontece tudo ao contrário do que Saul imaginou para Davi. Saul fica numa situação muito pior do que aquela em que ele estava antes de tentar prejudicar Davi. Porque se antes ele tinha inveja de umas mulheres que ficaram cantando lá, que ele matou milhares, mas Davi 10 milhares, agora o povo todo se encanta com Davi. Agora Davi é membro da corte, agora Davi faz parte da família real, porque Saul precisa dar sua filha em casamento a Davi. O que o texto está nos dizendo é que faz muita diferença nós estarmos e nós andarmos de forma correta diante de Deus. Faz muita diferença. Salomão diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Por meio de uma vida de fé, nós somos ricamente abençoados por Deus. O Salmo 1 diz sobre o homem de fé, o Salmo 1 diz assim: tudo quanto ele faz, prospera. O Salmo 1 diz que tudo que o justo coloca a mão, ele é bem sucedido. Jesus disse assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Certamente que isso não significa que as pessoas que confiam em Deus não passam por problemas, não passam por provações. Significa que, mesmo diante das nossas lutas, as coisas concorrem para o nosso bem. E é por isso que o Saul fica chares, ardendo, queimando de raiva. Porque ele coloca Davi em situações complicadíssimas e tudo concorre para o seu bem. Porque ele expõe Davi a situações de extremo perigo e tudo acontece para o bem do Davi. E a cada nova situação complicada, Davi se dá bem. Ele arma ciladas contra o filho de Jessé. E aquele jovem sai fortalecido de cada uma das armadilhas. Qual é o segredo de Davi? Ele era habilidoso, inteligente, tinha influência, uma conta bancária gorda. O texto diz que a diferença é que Deus
era com ele. Faz muita diferença termos Deus do nosso lado. Nos primeiros anos do cristianismo, a história mostra que o Império Romano perseguiu os cristãos de forma impiedosa. Muitos morreram. Milhares morreram. E um dos pais da igreja, um homem chamado Justino, o Mártir, ele virou para o imperador e disse assim: o Senhor pode nos matar, mas nunca irá nos causar dano. Pode nos matar, mas não nos causará dano algum. Um outro camarada chamado Tertuliano, pensando sobre isso, ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Por que isso é verdade? Porque Deus era com esses homens. Quanto mais Saul intentava o mal contra Davi, mais Deus o abençoava. E mais Saul ficava com medo. Isso aconteceu e ainda acontece, porque a promessa do Salmo 121 é verdade para os filhos de Deus. Salmo 121 diz: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal sua entrada e saída, desde agora até o final. Diz aí o verso 16: fazia saídas e entradas militares diante deles, e Deus estava com Davi na entrada e na saída. O Senhor era com ele. Essa expressão se repete em todo o capítulo, mostrando que a diferença na vida de Saul era a presença do Senhor. Muito mais importante que recursos, que influência, que saúde ou que qualquer outra coisa é o que está por trás dessa expressão. Tem um monte de gente que tem recurso, influência, saúde, mas não tem paz. Atormentada por espíritos malignos, com desejos de destruição do próximo, morrendo de inveja do outro, porque o Senhor não é com eles. Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor tinha deixado Saul. Olha o que aconteceu com ele. E por fim, se é verdade que faz uma diferença enorme estarmos corretos com Deus, também faz uma diferença enorme estarmos errados com Deus. Saul deixa evidente aquilo que pode acontecer com todos aqueles que por interesse próprio se opõem aos planos de Deus, se opõem aos líderes que Deus escolheu. Saul, ele é arrastado para baixo numa espiral de raiva e de medo que vai o consumindo. E sabe qual é o fim de Saul? Suicídio, morte, destruição. O resultado de uma vida endurecida em relação a Deus produziu aquilo que há de mais distante de felicidade, de paz, de alegria, de sucesso para Saul. Gente, Saul era o rei. Saul era o rei. E ele não é capaz de desfrutar nem mesmo das coisas boas que o reino lhe oferecia. Ele fica ali
imaginando ameaças de todos os lados. Ele está ali cheio de inveja, cheio de medo, cheio de crise de loucura. Ele está queimando, ardendo de raiva. Semelhantemente, em nossos dias, homens e mulheres que vivem sem a bênção de Deus podem ter tudo, mas vivem como se nada tivessem, porque não encontram paz, não encontram satisfação, não descansam, não acham repouso. Por quê? Porque o problema delas é com Deus. Não estão em paz com Deus e Deus não está em paz com eles. Consequentemente, não conseguem encontrar paz em si mesmos e em nada e em ninguém mais. Faz muita diferença. Faz muita diferença termos Deus ao nosso lado. Assim como faz muita diferença não termos Deus do nosso lado. Ao longo da vida, ao longo de semanas, meses e anos, faz muita diferença. Embora o problema de homens e mulheres incrédulos seja com Deus, a Bíblia diz que a solução é o próprio Deus. Toda a mensagem do cristianismo é que Deus enviou Jesus para morrer por aqueles que estão contra Ele. Eu encerro dizendo, se você está andando com o Senhor, não menospreze isso. Não menospreze isso. Muita gente menospreza o fato de estar caminhando com o Senhor. Não desconsidere o grande privilégio de estar caminhando ao lado de Cristo. Não se esqueça nunca de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele constantemente dispensa sobre a sua casa. Peça a Deus para que Ele abra os seus olhos, de forma que você seja capaz de enxergar as bênçãos que Ele tem dado a você. Para que você não tenha um espírito de amargura, um espírito de descontentamento, a ponto de não ser capaz de perceber o cuidado, a providência, o amor de Deus ao longo, não apenas do último mês, mas dos anos. Às vezes nós entramos numa situação assim de crise com Deus por causa de últimos 3, 4, 6 meses, irmãos. Há quanto tempo que Deus cuida da gente? Não menospreze a bênção que é caminhar ao lado do Senhor. E por fim, se você está errado para com o Senhor, lembre-se do que Jesus disse a Saulo no caminho de Damasco. Jesus vira para o Saulo e diz assim: é complicado para você ficar resistindo a mim. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Dói para você ficar lutando contra mim. Não tente lutar contra o Senhor. Sabe por quê? Você vai perder. Você não vai ganhar nunca.
você não tem chance. E se você é de Deus, Deus não vai te abandonar. O problema é que você fica querendo andar longe do Senhor, e para o Senhor te trazer, Ele fica lá com os aguilhões, te cutucando, te ferindo para você voltar. Duro é para ti. Então para de lutar contra o Senhor. Não seja como Saul, que resistiu ao Senhor e por isso sofreu profundamente. Resistir ao aguilhão só traz dor. Pare de lutar contra Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações, para que, ao contrário do Saul, a gente não fique lutando contra o Senhor. Ó Deus, não ter o Senhor ao nosso lado é algo trágico demais. A descrição que esse texto nos faz de alguém que luta contra o Senhor é a pior possível. Inveja, crises de raiva, insegurança, medos, opressão maligna, e tantas coisas estão presentes na vida daqueles que estão longe do Senhor. Por outro lado, como é bom caminharmos do lado do Senhor. O texto nos mostra que, apesar de todas aquelas circunstâncias adversas e complicadas, o Davi lograva bom êxito, o Davi saía vitorioso. E isso acontecia tão somente porque o Senhor era com ele. Dá-nos, ó Deus, dá-nos o privilégio de caminharmos com o Senhor. Ajuda-nos a não desprezarmos a caminhar ao lado do Senhor. Se há aqui, ó Deus, entre nós, filhos, filhas do Senhor, irmãos e irmãs nossos, que estão trilhando por caminhos que não são aqueles desejados, orientados pelo Senhor, traga-os de volta. Nós assim te pedimos.